Olá, pessoas queridas, espero que estejam todas bem, em paz e com saúde. Quero saudar de forma muito especial essa gente maravilhosa aqui da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás e dizer que é um prazer enorme estar mais uma vez aqui nessa grande universidade do nosso Brasil. Eu começo externando a minha solidariedade a todas as pessoas que têm sofrido com esse terrível caos que estamos enfrentando no país, em diferentes dimensões por conta da Covid-19, e lamento as mortes, as perdas e todo o sofrimento decorrentes desse momento difícil que estamos vivendo desde o ano passado. Feito essa nota, quero expressar também a minha alegria de encontrar aqui colegas, amigos e amigas por quem tenho grande respeito, apreço e admiração, e é sempre muito bom saber que estão bem, trabalhando e, como sempre, buscando alternativas para construir um mundo melhor. Assim, agradeço imensamente a EMAC pelo convite, em especial a Cristiane Carvalho e ao Carlos Costa, coordenadora e coordenador, respectivamente, do curso de licenciatura e do curso de bacharelado em música, pelo honroso convite para que eu proferisse essa palestra aqui na Semana Pedagógica da Escola, convite que aceitei com muita motivação, alegria e prazer. Esta palestra tem como objetivo discutir perspectivas para pensarmos em mudanças e inovações nos currículos dos cursos de graduação, com base em um panorama geral desse tema no âmbito das áreas de humanas, mas com ênfase mais específica acerca do debate no universo das artes. Todavia, é importante destacar que eu sou um profissional com formação e atuação mais direta na área de música e, portanto, muitas das questões que eu vou trazer aqui, apesar de abrangentes e importantes para refletirmos sobre currículos da graduação na atualidade de maneira mais ampla, serão analisadas mais especificamente a partir das minhas pesquisas e estudos na área de música, bem como a partir do meu perfil de formação e praxis profissional como músico, docente e pesquisador. Ao longo dos últimos 16 anos, tenho me dedicado à pesquisa e ao estudo da educação superior, com foco na área de música, a partir de uma série de diagnósticos, constatações, problematizações e proposições com vistas a tornar cada vez mais os nossos cursos de graduação conectados à dinâmica da cultura e da sociedade atual. E é com base nessa trajetória de estudo, pesquisas, reflexões e experiências profissionais que estruturei esta abordagem para analisarmos e refletirmos sobre o tema desta palestra que sintetizei no seguinte problema: como conceber e implementar currículos inovadores para a graduação em música e áreas afins no século XXI. A primeira resposta a essa questão, bastante provocativa, é de certa forma simples. Para conceber e implementar currículos inovadores para a graduação em música e em qualquer área, é preciso querer, ter abertura e disposição para mudar e, enfaticamente, buscar alternativas para sistematizar e implementar as mudanças. Não nos faltam mais consciência de que é preciso mudar e conhecimento para buscar as mudanças necessárias. O que tem nos faltado é disposição e coragem para realmente mudar, inovar e construir currículos em consonância com a cultura, a sociedade, o mundo, a vida e as pessoas na atualidade. Certamente enfrentamos dificuldades, medos, as nossas próprias limitações profissionais e humanas, entre outros aspectos, mas, como destacou Guimarães Rosa em uma das mais conhecidas passagens do Grande Sertão Veredas, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela, a vida, quer da gente é coragem.
E estamos em um momento que é preciso coragem para mudar e tirar os nossos currículos do passado, de uma lógica de organização e formação fragmentadas que não atende à sociedade contemporânea, para tirar os nossos currículos de um lugar comum que não se sustenta mais no mundo atual. Sem entender que é necessário, sem querer mudanças, sem ter abertura e disposição para fazer diferente, sem buscar as alternativas possíveis para atender às demandas da atualidade e sem se libertar das amarras do passado, não há qualquer possibilidade de pensarmos em currículos com alguma perspectiva de inovação. Portanto, vontade, disposição e coragem constituem um dos pilares fundamentais para conceber e implementar currículos inovadores para a graduação em música e áreas afins neste século XXI. Mas o que é um currículo inovador? Concebo inovação curricular como um fenômeno que emerge de novas formas de pensar, conceber, relacionar, articular, valorar, estruturar e sistematizar estratégias de formação com vistas a atingir objetivos educacionais que passam por dimensões específicas de um campo de saber, mas que se conectam e interagem transversalmente a pilares abrangentes e fundamentais da formação humana. Para pensar em currículos inovadores em música, por exemplo, é preciso saber, compreender e se articular a dimensões que se materializam na singularidade da música, em um conceito alargado do termo, e suas dimensões culturais. Mas é preciso muito, muito mais que isso, incorporando aos aspectos específicos conhecimentos abrangentes sobre educação, cultura, sociedade, formação humana, entre outros eixos fundamentais para a vida. E o que é fundamental para a vida é fundamental para o currículo. Isso porque o currículo é um processo complexo de formação que precisa ser pensado considerando mudanças e inovações que estão muito além da área de conhecimento focada. Podemos inovar no conceito de música, de arte e de qualquer outra área que orienta o curso de graduação. Podemos inovar nos objetivos educacionais delineados, no perfil de estudante a ser formado, nos conhecimentos e saberes contemplados, na forma de organizar as trajetórias e os processos formativos, nas estratégias de formação utilizadas e em muitos outros aspectos, a depender da singularidade de cada curso, do contexto cultural no qual ele se insere e das pessoas que o constituem. É possível também que, em alguns casos, estejamos preparados para inovar em toda a proposição curricular ou, em outros casos, tenhamos condições de inovar em apenas alguns aspectos da proposta, a depender das variáveis que nos orientam e das mudanças que buscamos incorporar em um trabalho de redefinição do currículo. Em qualquer dessas realidades, é preciso estar atento a determinados cânones, vícios e tradições que impedem mudanças significativas nos nossos currículos, como analisei mais profundamente no que tange à área de música, na palestra Por que os cursos de música não mudam no Brasil e o que podemos fazer para transcender os modelos hegemônicos e ultrapassados dos nossos currículos. Palestra que está disponível tanto no meu site oficial quanto no meu canal do YouTube e, portanto, muitas questões pormenorizadas nessa palestra eu não vou retomar aqui nesta abordagem. Especificamente, ao longo desta reflexão, eu quero pensar desde inovações simples e pontuais até inovações mais abrangentes, esperando contribuir, a partir de um panorama mais geral, para buscas, escolhas, debates, estudos e análises que, de acordo com as singularidades de cada instituição e a partir do entendimento da comunidade educacional de cada contexto, devem subsidiar as mudanças curriculares dos cursos de graduação. Um aspecto bastante importante de ser entendido
e compreendido por todos e todas é que todo curso de graduação e, consequentemente, todo o currículo elege um fenômeno conceitualmente delimitado a ser privilegiado no processo de formação. Assim, um curso de música, por exemplo, tem um conceito de música a ser privilegiado. E dessa forma, todo o currículo e toda a ação educacional, como discute o N. Bowman, vai incluir determinados conhecimentos, saberes e pessoas e, ao mesmo tempo, excluir outros. A questão é sempre estarmos conscientes de quais escolhas fazemos e por quê, e o que e quem elas incluem e excluem, e quais as consequências dessas inclusões e exclusões para o mundo, para a vida e para a sociedade, e, consequentemente, para o campo de conhecimento almejado. Essa delimitação do conceito que orienta um curso de graduação, portanto, é um dos importantes pilares que darão base a priori para que o curso seja mais ou menos diversificado, mais ou menos limitado, mais ou menos homogêneo ou heterogêneo e assim por diante. Isso implica que a delimitação do conceito que orienta um curso de graduação está na base da sistematização dos caminhos formativos que são buscados em geral para se adequarem ao universo do fenômeno delimitado e assim permitir a concepção de um currículo vinculado às nuances, às inclusões e exclusões do que o conceito privilegiado de música, de arte, de filosofia, etc., representa. No universo da formação musical, por exemplo, o conceito de música limitado aos cânones da colonialidade, como já analisei em vários textos e palestras, nos levou a criar cursos também amarrados por e limitados a esses cânones, consequentemente, limitados às inclusões e exclusões que eles nos levam a fazer. Muitas vezes, essas exclusões e inclusões excluem nós mesmos, como também já analisei em uma outra palestra recente. Como esses trabalhos estão disponíveis e considerando o foco desta palestra específica, também não vou me ater a essas análises com mais profundidade aqui. Mas é importante destacar, além de ter um conceito que orienta o curso, que nos leva a definir o caminho formativo a ser seguido, há uma outra variável fundamental que deveria ser contemplada nas diretrizes e na sistematização curricular, qual seja o perfil de estudante e de egresso que a sociedade e a cultura delineiam e que elas demandam e precisam no mundo de hoje. Todavia, um dos problemas do Brasil em diversas áreas, mas eu posso exemplificar com mais consistência na área de música, é que, independente do conceito que está na base do que música é, majoritariamente um conceito limitado ao domínio da música europeia do passado e seus cânones, mas mesmo quando o conceito é alargado para contemplar a música popular, por exemplo, e também independente do perfil abrangente de estudantes e de egressos que poderiam ser contemplados na atualidade, a área de música foi condicionada historicamente a utilizar uma única estratégia de organização curricular, que, como mostram as nossas pesquisas atuais, atende muito pouco à diversidade, às nuances, à riqueza, às potencialidades em diferentes dimensões do que, de fato, a música é como fenômeno artístico, humano e cultural e do quão diferentes e diversificados poderiam ser os nossos currículos e os alunos e egressos contemplados por eles. É com essa percepção que trago para o nosso debate a seguinte análise. Qual o conceito de música que tem orientado os nossos cursos? Qual o perfil de egresso que emerge desse contexto e quais as implicações dessa realidade?
Um passo importante para inovações nos nossos cursos é, portanto, a revisão dos conceitos de base que os orientam, trabalhando tanto no alargamento desses conceitos quanto na delimitação deles a partir das nossas singularidades institucionais, culturais, sociais, artísticas, acadêmicas, entre diversas outras. É também vital pensar em um diálogo mais aberto, direto e abrangente com os muitos perfis de estudantes e de egressos que os nossos cursos podem contemplar ao ampliarmos o campo conceitual que limita o que entendemos por música, por arte e por diversos outros fenômenos que estão na base dos nossos cursos de graduação. É ainda fundamental ter consciência de que um conceito de música, por exemplo, não deve nunca estar na base de um curso como algo imutável e como o que define, sem diálogos e interações, que aluno entra e que egresso sai do curso, como tem sido, infelizmente, a realidade dos cursos de hoje ao longo de todo o processo histórico de institucionalização do ensino de música no Brasil. O conceito que está na base de um curso deve sim dialogar com a sociedade e se transformar de acordo com as mudanças, a ampliação e a diversificação dos potenciais alunos e dos perfis variados de egressos que as demandas sociais e culturais delineiam. Vamos aprofundar e detalhar um pouco mais esse debate adiante. Dessas considerações iniciais, eu quero trazer um primeiro diagnóstico da área de música, evidenciando qual é o conceito de música que tem sido privilegiado nos cursos de graduação vigentes no Brasil e o perfil do egresso que majoritariamente é contemplado por esse perfil de curso. O gráfico que nós vamos analisar a seguir é resultado de uma pesquisa em 20 grandes universidades do Brasil, tendo como critério de seleção dessas instituições o tempo de oferta de cursos de graduação, a quantidade de alunos recebidos nos cursos de graduação e a diversidade de cursos de graduação ofertados, além de um equilíbrio regional, 4 universidades por cada região do país. Esse primeiro gráfico evidencia o perfil dos componentes curriculares dos cursos de graduação em música e um primeiro olhar sobre ele já evidencia o domínio absoluto da música erudita clássica, 65% dos componentes curriculares dos cursos de graduação no Brasil são dedicados a esse repertório, ao perfil de formação dessa música, valendo destacar que essa música erudita clássica é prioritariamente a música produzida na Europa Ocidental entre 1500 e as 2 primeiras décadas do século XX. O repertório, por exemplo, de música erudita brasileira pouco aparece, configura menos de 3% dentro desse largo universo aí dedicado à música erudita clássica. É importante salientar também que desses 11% de componentes curriculares dedicados à música em geral, muitos se dedicam fundamentalmente também a elementos vinculados à música erudita, à música clássica, percepção musical, por exemplo. Então, a partir da pesquisa, quando não havia explicitamente uma relação do componente com a música erudita clássica, nós entendemos que ele se vinculava a essa categoria de música em geral, mas muito do que se faz na percepção, muito do que se faz em outros componentes chamados, por exemplo, de história da música no Brasil, está vinculado a esse universo. Mas eles foram aqui categorizados de forma diferente. Importante destacar também 9% de componentes dedicados à educação musical, muito em função dos cursos de licenciatura, mas valendo destacar também que parte desses componentes tem como foco aspectos formativos vinculados à música erudita, à música clássica, o que demonstra que esse domínio da música erudita, da música clássica, é muito maior do que os 65%. E chama a nossa atenção apenas 6% dos componentes curriculares dedicados à música popular, sendo que 3% deles se dedicam à música popular em geral e 3% deles são dedicados à música brasileira popular.
E chama a atenção um dado aí que está explicitado: música afro-brasileira que ocupa apenas 1%, sabendo nós de toda a influência e todo o impacto da cultura afro-brasileira no país, mas esse impacto e essa influência pouco tem chegado aos nossos cursos de graduação. Nós vamos analisar esse detalhe com mais ênfase a seguir. Esse gráfico pode ser sintetizado em uma ilustração como essa aqui que eu elaborei, que mostra a lógica que está na base das definições curriculares de um curso de música e de muitas outras áreas afins. O que nós temos aqui? Você tem um conceito delimitado de musicoterapia, de artes cênicas ou de outro campo qualquer. E a partir desse conceito, você define qual é o perfil do egresso que será formado. Tendo o conceito e definindo o perfil do egresso, você, a partir do conceito, elabora, define e estrutura o currículo, enfatizando quais os componentes curriculares, a partir desse conceito, devem ser implementados para que você possa alcançar aquele perfil almejado. No caso dos cursos de música, realidade que tem estudado com mais afinco, nós temos um perfil de formação que pode ser muito bem representado aqui por essas três setas, a azul, a verde e a vermelha. O que isso representa? Uma sequência histórica, uma sequência teórico-gramatical e uma sequência performática. Sendo que a sequência histórica define muito do que é a sequência teórico-gramatical e define muito do que é a performance. Assim, nós temos um curso que segue da Renascença para o Barroco, para o Classicismo, para o Romantismo e aí para movimentos mais vinculados à chamada música contemporânea. O impressionismo, o expressionismo, o serialismo e outros movimentos dessa natureza. Mas, fundamentalmente no Brasil, a grande maioria, 100% dos cursos praticamente, seguem essa lógica. Você estabelece esses três pilares e a partir deles você coloca outros componentes que alicerçariam ali o processo de formação, mas menos importantes que esses três pilares fundamentais. O que a gente tem disso? O conceito delimitado de música define um perfil também delimitado e as estratégias utilizadas, o currículo é pensado para, a partir desse conceito, delimitar e definir o perfil do egresso. Mas no que esse perfil dominante e hegemônico tem resultado e por que ele é problemático? Esse perfil de formação na música traz muitos resultados problemáticos sob diferentes pontos de vista. Exclusões e epistemicídios de um amplo patrimônio musical e material que temos no Brasil, exclusões de gênero, de raça, de condição sexual, de religião, entre muitas outras que poderiam ser destacadas. Mas, de forma sintética, vamos analisar somente duas delas, que já seriam suficientes para, urgentemente, mudarmos esse perfil limitado dos nossos cursos. Para aprofundar um pouco mais esse debate, eu trago para as nossas análises mais alguns dados sobre os cursos de graduação em música vigentes no Brasil. Inicialmente, vamos analisar o impacto do perfil dos nossos cursos de graduação para a inserção profissional dos egressos no âmbito da empregabilidade e do trabalho. Esse gráfico mostra a atuação profissional dos egressos dos cursos de música no Brasil. E o que nós temos aqui é um dado bastante positivo. 82% dos egressos dos cursos de graduação em música atuam na área, sendo que 20% deles atuam parcialmente, desenvolvendo atividades na música, mas também em outros campos, e 62%, a grande maioria, atuam fundamentalmente, explicitamente, diretamente na área de música. Apenas 18% não atuam profissionalmente
na área. O que isso mostra? Que os alunos que estão cursando os cursos de graduação em música, bacharelado ou licenciatura, estão se inserindo em diferentes possibilidades, em diferentes campos de trabalho relacionados à área de conhecimento, relacionados ao campo da música. Vamos então a um segundo dado sobre essa realidade, e aí o dado já não é tão positivo para a nossa área. Esse gráfico mostra a relação entre o perfil de música que o estudante estudou no curso de graduação e o perfil de música que ele trabalha. E por que esse dado traz um dado negativo? Porque ele mostra para a gente que apenas 12% dos estudantes trabalham especificamente com o perfil de música que eles estudaram no curso de graduação, sendo que 17% desses estudantes têm trabalhado parcialmente com o perfil de música que eles estudaram. Mas o dado assustador, um dado que merece reflexão, é que a grande maioria, 71% dos estudantes, não trabalham com o perfil de música que ele estudou. O que isso significa? Que os egressos dos cursos estão sim trabalhando na área de música, mas eles fazem o curso de graduação com o perfil e trabalham com outras músicas, com outros repertórios, com outras praxes musicais, com outras formas de pensar e fazer música. Isso cria um abismo enorme entre o que é trabalhado no curso e a praxis do estudante e mostra que, na verdade, nós estamos perpetuando repertórios e praxis musicais que fazem sentido para o curso de graduação, mas que não fazem sentido para a vida musical e para o campo de trabalho desse profissional. Esse é um dado que precisa ser pensado, problematizado e que precisa de ação para que a gente possa sair desse lugar. Ou seja, a música da vida, a música que o estudante trabalha, não é a música que ele estuda. E aí não faz sentido você gastar 4 anos de investimento em uma praxis musical que efetivamente, para a grande maioria, não se insere no campo profissional, na vida que ele terá após a universidade. Outra distorção cultural e social relacionada às inclusões e exclusões que têm sido feitas nos cursos de graduação em música pode ser analisada a partir dos seguintes dados. Se esses 2 primeiros gráficos mostram para a gente uma distorção entre a música ensinada e o campo de trabalho, que já seria razão suficiente para mudarmos os nossos currículos, os gráficos que eu vou mostrar a seguir mostram que os nossos cursos estão bastante vinculados a um racismo estrutural que está também estruturado nos nossos cursos de graduação. Retomando aquele gráfico geral sobre os componentes curriculares dos cursos de graduação em música, eu já destaquei ali que apenas 1% dentro desse amplo conjunto de componentes curriculares ofertados é diretamente vinculado à música afro-brasileira, fazendo menção que a cultura afro-brasileira é demasiadamente impactante na realidade social, cultural, musical e artística em geral do Brasil. Detalhando especificamente essa informação, então, a gente tem esse gráfico mostrando aqui em destaque que apenas 1% dos componentes curriculares dos nossos cursos tem alguma vinculação ao universo da música afro-brasileira. Esse dado mostra uma exclusão enorme de uma série de repertórios, de praxes musicais, de formas de conhecer, de formas de saber, de formas de fazer música, que explicitamente vêm sendo excluídas a partir de uma série de epistemicídios. Mas esse dado se vincula a uma série de outros dados problemáticos que nós temos no Brasil. Eu quero trazer aqui agora um gráfico que evidencia a relação entre cor e raça na população brasileira atual. Os dados são de 2019. A partir de 2018, com o censo do IBGE, nós tivemos pela primeira vez na autodeclaração um número de negros maior do que o número de brancos na realidade brasileira.
lembrando que negros inclui pretos e pardos. O que nós temos aqui nesse dado, então, é, em 2019, a manutenção desses dados, né, a manutenção dessa tendência, que mostram que nós temos no Brasil hoje, na população, 43% de brancos, 47% de pardos e 9% de pretos. Juntando os dados, 56% da população é constituída por negros no país. Além disso, 1% de amarelos indígenas, o que é uma quantidade muito restrita considerando o universo das culturas e comunidades indígenas que a gente teve no Brasil antes do processo de colonização. Bom, olhando agora especificamente para essa relação de cor e raça na educação superior brasileira, a gente também percebe alguns avanços e, mesmo com um número menor de negros, hoje a gente tem uma presença majoritária nas universidades federais do Brasil de negros em relação, por exemplo, à população de brancos. Isso mostra que, de alguma forma, a universidade, os cursos de graduação nas universidades federais têm seguido essa tendência da população majoritariamente negra do Brasil. Aqui o número diminui em relação à quantidade de pretos e pardos que nós temos na população em geral, mas é um número que mostra um crescimento, portanto, um número positivo. Isso implica que hoje, nas universidades federais, nós temos 43,3% de brancos, 39,2% de pardos, 12% de pretos, 2,1% de amarelos, 0,9% de indígenas e não há informações de 2,5%. Isso evidencia, portanto, que nós chegamos num bom patamar no que se refere, ainda há muito o que se fazer, mas nós chegamos num patamar expressivo no que se refere à diversificação, considerando cor e raça no Brasil, nos cursos superiores do país. No entanto, um dado bastante negativo para a área de música é que esse crescimento em relação ao universo da educação superior nas universidades como um todo não é refletido na área. E, portanto, no que se refere especificamente aos cursos de música, somente 34% dos estudantes são negros, sendo 28% pardos e 6% pretos. Ou seja, os cursos de música são mais excludentes do que o contexto da graduação como um todo. Se nós linkarmos esse dado com o dado dos componentes curriculares, a gente vai perceber que tem uma relação direta, né? Ou seja, se eu não contemplo os conhecimentos e saberes dessas culturas, consequentemente, é natural que eu também exclua essas pessoas do processo formativo. Quando elas não são excluídas, vamos considerar esses 34% que estão dentro dos cursos, que são estudantes dos cursos de graduação, a gente perpetua uma outra lógica muito forte no racismo, que é uma espécie de um embranquecimento dessas pessoas. Porque se 34% dos estudantes são negros, vamos lembrar, apenas 1% dos componentes são vinculados aos conhecimentos e saberes musicais das culturas afro-brasileiras. Ou seja, dentro dessa lógica de manutenção hegemônica da música erudita da Europa Ocidental, produzida entre 1500 e as primeiras décadas do século XX, com uma forte tendência patriarcal, com hegemonia branca, com a hegemonia masculina, com uma hegemonia de praxes e conhecimentos vinculados à cultura europeia, nós temos que considerar que talvez não seja uma boa ideia, dentro dessa estrutura, a gente ter uma participação efetiva de pretos e pardos. Mas não ter uma participação de pretos e pardos significa uma exclusão
de um conjunto amplo, dominante, majoritário das pessoas no Brasil. Ou seja, nós temos que rever esses currículos para que dentro dessa diversidade de possibilidades a gente tenha o direito de que as pessoas estudem tanto a música erudita europeia, quanto uma diversidade de outras possibilidades, que inclui inclusive as músicas mais vinculadas às suas culturas, às suas vidas e às suas formas de pensar, fazer e viver música. Um outro dado vinculado a esse universo também bastante problemático é em relação aos professores que atuam na educação superior. Nesse contexto, a presença de negros ainda é bastante inferior em relação à presença de estudantes, o que mostra uma segmentação ainda maior no que se refere à docência. Nesse universo, apenas 16% dos professores e professoras atuantes nos cursos de música são negros, sendo que 13% são pardos e apenas 3% são pretos. Ou seja, quanto mais a gente aprofunda no grau de especialização de conhecimento, a gente percebe esse racismo estrutural se amplificar. Ou seja, temos 34% de estudantes negros, pretos e pardos, um número inferior ao número da educação superior em geral, e apenas 16% de professores, um número mais excludente ainda, mas valendo ressaltar que na configuração do currículo nós ainda temos sido muito mais excludentes, incorporando apenas 1% dessa ampla diversidade de possibilidades das culturas musicais afro-brasileiras no país. Esse é um dado que merece muita atenção. E se nós somarmos a incompatibilidade entre a música trabalhada no curso e a música que o egresso trabalha, e entre esses fortes dados de exclusão e manutenção dessa lógica de um racismo estrutural, nós já temos razões suficientes para mudarmos os nossos currículos e, de fato, buscarmos inovações a fim de transcender essas duas, lembrando que nós poderíamos destacar muitas outras, né? Mas essas duas tendências fortemente excludentes e limitadoras para a área de música na atual conjuntura do Brasil e do mundo. A partir dessas constatações, uma outra questão importante é como têm sido definidos, portanto, os pilares dos currículos dos nossos cursos de graduação na atualidade. Eu realizei recentemente uma análise mais detalhada das razões que impedem as mudanças nos nossos currículos dos cursos de graduação em música, na palestra Por que os cursos de música não mudam no Brasil e o que podemos fazer para transcender os modelos hegemônicos e ultrapassados dos nossos currículos. Como esse material e outras análises sobre essa problemática estão disponíveis no meu canal no YouTube e no meu site oficial, também não aprofundarei essa questão, mas retomarei alguns pontos importantes para essa nossa análise aqui. Estudos de diferentes áreas têm constatado as características e os limites dos nossos cursos atuais que, pelas tendências históricas, acabam se limitando ao conceber e sistematizar os nossos currículos a 6 dimensões que, para buscarmos inovações, precisam ser transcendidas. Trago essas dimensões para a nossa análise, mais uma vez, limitando os meus exemplos e reflexões ao meu universo de formação, estudo e atuação, a música, mas convidando colegas de outras áreas a refletir sobre como elas se manifestam de forma muito enfática nas proposições curriculares dos nossos cursos de graduação. A primeira dessas dimensões é a homogeneidade que tem forte presença nos nossos currículos. A formação curricular nessa perspectiva baseia-se na possibilidade de unificar um corpo de conhecimentos tornados homogêneos em função de um padrão escolhido.
No caso da música, a música erudita da Europa do passado e as estratégias de composição, performance e ensino decorrentes dela. Outra dimensão importante é a unidimensionalidade. O currículo, nessa perspectiva, representa a escolha racional de uma trajetória de aprendizado, no caso da música erudita da Europa, que se define como a melhor, em detrimento de outras opções igualmente válidas. Assim, pretende ser explícito, simples e direto, mas é, na verdade, limitada aos pilares de uma forma de fazer e ensinar música que desconsidera as muitas possibilidades existentes. Outra dimensão instituída nos nossos currículos é a normatividade. Estrutura-se o currículo de modo prescritivo, impondo obediência, não permite desvios. Assim, você tem no primeiro período um conjunto de disciplinas a ser seguido, e mesmo quando há uma ou outra opção de flexibilidade, isso está previamente prescrito. Uma outra característica bastante vinculada a essa é a ideia da sequencialidade. Supõe uma ordenação de conteúdos em consonância com uma sequência pré-definida. No caso da música, a sequência teórica e a sequência histórica, em que obedece-se uma construção linear do conhecimento musical, segundo os princípios da música erudita europeia, e até as aulas de instrumento ficam reféns dessa perspectiva da sequencialidade. Sequencialidade, como eu já apontei anteriormente, muito traduzida nos pilares da história, construídos pela musicologia também europeia, e nos pilares da gramática, também vinculados a essa mesma perspectiva histórica. Todo o currículo se delineia a partir dessa sequencialidade. Uma outra característica forte dos currículos implementados no país é a previsibilidade. Baseia-se na capacidade de prever a forma como ocorrerá a aquisição de conhecimentos e os seus resultados, como se fosse possível prever de onde o ser humano parte e onde ele vai chegar a partir de um conjunto de normas e de sequências estabelecidas. Mas essa é a lógica forte dos currículos da área de música e de muitas outras áreas no país. E, por fim, uma dimensão extremamente forte é a da disciplinaridade, que ordena os conteúdos dentro de matrizes disciplinares, muitas vezes fragmentadas, acreditando que a soma desse conjunto de disciplinas e a obediência a elas nos levará a um resultado formativo combinado a partir do conceito de música estabelecido e do perfil do estudante almejado. As pesquisas e estudos no âmbito da educação superior têm enfatizado que essas dimensões, entre outros aspectos, têm impedido as mudanças de fato nos cursos de graduação em música, mas também em diversas outras áreas. E a partir desse panorama, eu quero levantar mais uma questão relevante para as nossas análises. Com todas as mudanças do mundo atual nos últimos 40 anos, a partir da década de 1980, mais precisamente, o quanto de fato os nossos currículos mudaram na área de música? Resposta: muito pouco, cerca de 22%. A análise dos currículos dos anos 80, dos currículos que a gente tem na atualidade, mostra que as mudanças ocorreram em apenas alguns componentes. A sequência histórica, a sequência gramatical e a sequência performática, muitas vezes refém dessas outras duas, estavam desde os primeiros currículos da área. E esses 22% de mudanças aconteceram mais na periferia dos currículos do que no centro
da ação educativa. Se mudou muitas optativas, componentes complementares, aqueles componentes que são tecidos ali nos meandros do curso, mas que na verdade não está no núcleo central do currículo, que está fortemente estruturado sobre essa sequência histórica, essa sequência gramatical e a sequência performática, de certa forma obediente a essas duas vertentes dominantes. A pergunta que eu me faço, e que certamente muitos de vocês devem estar se fazendo a partir desses dados, é: como isso é possível diante de todos os avanços da área de música acerca das dimensões estéticas, da diversidade musical, da inserção profissional em vários contextos musicais, do avanço da indústria criativa e musical, entre outros aspectos? Além disso, mais transversalmente, como é possível termos mudado tão pouco diante de todos os avanços educacionais, dos conhecimentos sobre a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, da consciência acerca da expressão corporal e do desenvolvimento físico, das mudanças tecnológicas, entre muitas outras transformações e inovações? A resposta? Porque continuamos presos e limitados a cursos de música criados para o passado e dentro de uma lógica de colonialidade que não faz sentido nos dias de hoje, mas que continua nos impedindo de avançar, de inovar, de nos contextualizarmos com a vida e a música como elas são hoje. E não como elas foram na Europa Ocidental até o início do século XX ou no Brasil no período colonial e imperial do passado. Todas essas mudanças do mundo, da vida e da música têm exigido não só repensar os conhecimentos e saberes, ampliando, no caso da música, repertórios musicais, por exemplo, mas mudanças mais amplas no perfil dos estudantes a ser atendido, nos objetivos dos cursos e nas formas de pensar e estruturar o currículo. Assim, tem emergido uma série de problematizações acerca dos modelos hegemônicos de currículo diante dos seus limites para dialogar e interagir com o mundo atual. Essas problematizações, diferentes da lógica ainda hegemônica dos cursos de graduação, têm nos mostrado que a aprendizagem humana não é sequencial, linear, prescritiva, homogênea, disciplinar, como são os formatos dominantes de currículo. Ao contrário, a aprendizagem é difusa, multidirecional, heterogênea, heterodoxa, complexa e integradora. A quantidade de aulas e de carga horária não representam proporcionalmente efetividade de aprendizagem. O que promove e estimula a aprendizagem é a experiência significativa nas praxes culturais, é a inserção consistente nos fenômenos como eles são na vida, é a interação e a construção do conhecimento com autonomia, experimentação, problematização, entre outros aspectos dessa natureza. A fragmentação do saber em disciplinas é uma lógica positivista que pouco tem relação com os fenômenos como eles se manifestam na cultura, na sociedade e no mundo. Portanto, não faz sentido separar teoria de prática, fazer e saber de sentir, pensar de expressar, etc., como nos ensinou a modernidade ocidental e como ainda perpetua o modelo de currículo hegemônico dos nossos cursos. Currículos amarrados a conhecimentos, saberes e padrões estruturais do passado não atendem à dinâmica, à diversidade, à mutabilidade, à imprevisibilidade e às transformações do mundo atual, criando uma lacuna entre os cursos de graduação e a realidade concreta dos fenômenos trabalhados. Essas constatações têm nos conduzido a uma série de problematizações na atualidade, como vem sendo explicitado por diferentes autores e autoras que têm se dedicado a compreender, problematizar e propor caminhos para pensar e repensar a educação superior, visando a construção de currículos e de praxes pedagógicas contextualizadas com o mundo, com a vida, com a música, com a sociedade e com a cultura.
Diante desses e de outros dados, que pelo tempo não podemos analisar em detalhes aqui, trago algumas reflexões que respondem a outra questão primordial para este nosso debate. Por que devemos buscar inovações nos nossos currículos? Para ofertarmos cursos mais contextualizados com a dinâmica do mundo atual, em diferentes dimensões. Para abarcarmos uma diversidade maior de músicas, de artes e de pessoas nos nossos cursos. Para dialogarmos mais diretamente com problemas, desafios e necessidades da sociedade contemporânea. Para termos cursos mais eficientes, representativos e inclusivos no universo da atuação profissional. Para incorporarmos aos nossos cursos avanços e inovações que têm emergido no âmbito da psicologia, das ciências educacionais, das ciências humanas, das ciências biológicas e médicas, entre tantas outras. Para trazermos para os nossos cursos a sabedoria das comunidades indígenas, afro-brasileiras, rurais, de grupos LGBTQIA+, e de tantos outros grupos e pessoas excluídos da lógica colonial dos cursos vigentes. Para rompermos com cânones da colonialidade que historicamente vem limitando os nossos currículos e estratégias de formação a modelos concebidos e consolidados em séculos passados e que não dialogam com os avanços e as demandas do mundo atual. Os dados que nós analisamos aqui mostram explicitamente esse fato. Para assumirmos de forma mais explícita compromissos com a ética, a justiça e a responsabilidade social. Para construirmos um lugar mais perene para a música e para as artes como expressões humanas e como campos de praxes profissionais fundamentais no âmbito da sociedade. Para termos cursos mais dinâmicos e consistentes e, ao mesmo tempo, para termos cursos com mais identidade e flexibilidade, em consonância com o mundo atual, com a vida, com as pessoas. Por essas razões, é fundamental incorporar novas formas de pensar e organizar o currículo a partir de experiências bem-sucedidas que nós já temos no Brasil e em outros contextos, e a partir de propostas que rompam com a forma unilateral de organização dos nossos cursos na atualidade. E nesta parte da nossa análise, quero trazer aspectos gerais que nos ajudam a pensar como os nossos currículos são, mas principalmente como eles podem vir a ser. Retomo aqui aquela figura que já trouxe ao longo das minhas análises, que mostram a ideia de um conceito de música, de musicoterapia, de artes cênicas e de qualquer outra área delimitado, e essa delimitação se torna a base das definições curriculares a partir de um perfil do egresso previamente definido. Essa figura, como já destaquei, é bastante representativa das estratégias de conceber e implementar os currículos no Brasil, sobretudo na área de música. Você parte de um conceito, parte de um perfil do egresso que vai emergir para atender esse conceito e a partir daí se constrói a trajetória formativa no currículo, no caso da música, com essas três setas muito fortes aí que representam a sequência teórica, a sequência histórica e a sequência performática. Mas essa é a lógica. Um conceito delimitado, e geralmente um conceito, no caso da música, delimitado de forma muito restrita ao universo da música erudita da Europa do passado, as estratégias de articulação definidas a partir desse conceito, de articulação e operacionalização do currículo, a fim de atingir o perfil do egresso prescrito, previamente delimitado. Mas nós poderíamos buscar outros caminhos em que o conceito de música, de musicoterapia, de teatro, de dança, de qualquer outra área, aparecesse muito mais alargado e a gente já teria um universo muito maior de abrangência, de praxes, de saberes, de conhecimento e, consequentemente, você almejaria
um universo muito mais abrangente de estudantes, visando um perfil de egresso vinculado à diversidade de fenômenos contemplados e às próprias escolhas dos estudantes. Além disso, essa perspectiva de currículo, que parte de um conceito muito mais alargado e visa a formação de perfis diferentes, ela não só tem setas que partem do conceito para atingir, para chegar ao perfil almejado, mas ela considera o perfil do estudante e a diversidade de perfis como uma alternativa para redefinir o próprio conceito. Nesse sentido, simbolicamente aqui representado pelas setas, o conceito tem um impacto no currículo, mas o perfil do egresso também. E a gente teria um curso muito mais dialógico, que não é totalmente prescrito, não é totalmente normativo. Ele parte sim de uma concepção mais alargada, visando formar um perfil de egresso também alargado, mas ele entende que esse processo é dialógico, é dinâmico. E não só um conceito prévio pode levar à formação, mas o perfil das pessoas a serem formadas pode redefinir esse conceito. Essa é uma realidade que nos levaria, por exemplo, no campo da música, a incorporar uma diversidade ampla de músicas e a aprender muito com o perfil dos estudantes, buscando inclusive reconsiderar e redefinir essa diversidade já contemplada o tempo todo. Portanto, o conceito delimitador do curso seria extremamente dinâmico. Mas, indo além, um perfil ainda mais próximo de inovações do que esse delineado por essa figura, aparece aqui nessa outra ilustração. Você tem o perfil alargado de música e de qualquer outro campo. Você tem um perfil de egresso ampliado, também de acordo com essa diversidade já contemplada pelo conceito. Você tem tanto o conceito definindo o perfil do estudante do egresso, quanto esse perfil de estudante egresso definindo o conceito, e você não tem mais aquelas setas sequenciais. Isso quer dizer, os caminhos vão se modificando, os caminhos vão incorporando outras perspectivas, não tem um lugar certo, não tem um lugar único, não há uma prescrição total do currículo. Ela começa em um lugar, vira para o outro, as setas se cruzam, dialogam, muda de cor. Além disso, o que a gente pode ver aí nesses traços, verde, amarelo e rosa, são conhecimentos transversais, que não estão em setas para cima ou para baixo, estão cruzando todo o currículo. E a gente teria um currículo muito mais dinâmico, um perfil alargado do conceito inicial. Esse perfil é completamente impactado pelos estudantes que chegam, pela diversidade da sociedade, pelo que a cultura demanda, pelo que a área de conhecimento, no caso a música, demanda e assim por diante. E os caminhos formativos vão se cruzando. E nós poderíamos ainda visar mais inovações e talvez uma perspectiva de currículo muito mais próxima da realidade e da cultura, se nós analisarmos e pensarmos em um currículo mais próximo dessa última figura, em que as setas pouco são perceptíveis e os conhecimentos transversais, essas linhas que cruzam horizontalmente, estão permeando todo o currículo. Assim você tem um conceito alargado de música, de arte, de cultura, de qualquer área de conhecimento. Um perfil extremamente ampliado a ser atingido, extremamente diversificado. Ambos se modificam um a partir do outro, né? O estudante muda pelo que ele recebe no curso, mas o curso muda o conceito que dá base para ele a partir desse perfil de estudante, que dialoga com a vida, e os conhecimentos transversais ocupam um lugar muito mais explícito no currículo. Assim você tem menos seta para cima e para baixo, assim você tem menos caminhos normativos e assim você tem menos fragmentação do conhecimento, já que o conhecimento se dá na sua plenitude de forma integrada. Música não é percepção,
teoria, harmonia, performance. Música é uma representação, um fenômeno denso em que todas essas dimensões se materializam a partir de expressões da vida, da sociedade, da cultura. Música tem a ver com etnia, com sexualidade, com questões de gênero, com violência, com promoções da paz, com uma série de elementos que precisam estar horizontalmente, transversalmente perpassando todo o currículo. Então, podemos pensar em propostas inovadoras passando aí por essas três últimas figuras, mas na 4 a gente tem sim uma representação de inovação, de mudança, de contextualização com a vida muito mais explícita. E como pensar esse panorama enfaticamente na área de música e em outros campos, mas os meus exemplos aqui serão explícitos da área de música, a partir de propostas concretas de organização do currículo. Então, para finalizar, eu trago exemplos de currículos que trazem parâmetros inovadores com mais ou menos intensidade para problematizar e estimular a nossa criatividade e as nossas formas de pensar a organização dos currículos. Inicialmente, eu lanço um olhar acerca de mudanças que inovaram em diversos aspectos, incorporadas pelos cursos de música da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. No centro dessas mudanças estão a flexibilização e diversificação dos conhecimentos e saberes musicais contemplados, a articulação de diversas parcerias, colaborações e estratégias de oferta de cursos de graduação, potencializando os recursos humanos e a infraestrutura da universidade. A incorporação de um perfil abrangente de formação em música, com vistas a atender um universo diversificado de estudantes e a contemplar o campo da música de forma abrangente a partir de uma inserção profissional contextualizada com a dinâmica da área, com a dinâmica do campo da música na atualidade. No texto, What Controversial Changes at Harvard Mean for Music in the University? O que as mudanças controversas em Harvard representam para a música na universidade? William Robin analisa essas mudanças dialogando com professores que foram responsáveis pela concepção e a estruturação curricular dos cursos de música de Harvard. Diante de uma série de questionamentos que emergiram a partir dessas mudanças, muitos deles reivindicando a manutenção dos cânones consolidados para a formação do compositor, do intérprete e do educador musical, os professores destacam que, se o objetivo de alguém é ser um compositor, no universo musical da música erudita, clássica, essa pessoa tem a possibilidade de estudar conhecimentos e saberes relacionados a esse mundo da música e sua formação é baseada em harmonia, contraponto, treinamento auditivo, percepção, como é tradicionalmente consolidado esse perfil de formação nas instituições de música. Mas os professores responsáveis pelo novo currículo evidenciam algo que é fato, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil ou em qualquer outro país que oferece cursos de música. Nem todos os estudantes dos cursos de graduação querem ser compositor, intérprete ou qualquer outro profissional da música com esse perfil, com o perfil centrado na música erudita da Europa principalmente. As pessoas têm formas diferentes e perspectivas múltiplas de trabalhar com a música no mundo, e é a partir dessa constatação que o novo currículo de Harvard se abriu a uma diversidade de caminhos, conhecimentos, saberes e praxes formativas que seguem bases distintas de estruturação, performance, composição e educação musical, estabelecendo caminhos curriculares diversos que são organizados de uma
ou de outra forma, a depender das músicas e dos perfis dos estudantes envolvidos no processo de formação. É justamente aquela concepção de que o conceito de música que está na base do currículo deve ser alargado, mas ele ainda é modificado, ele ainda precisa ser reestruturado a partir do diálogo e interação com o perfil dos estudantes que estão no curso, que se inserem no processo formativo do curso. Portanto, o que se percebe é um esforço dos cursos de música de Harvard de trazer mudanças que reconhecem e incorporam outras perspectivas de formação, sem necessariamente abandonar aquelas consolidadas, mas reconhecendo que nem todas as pessoas precisam estudar as mesmas histórias, as mesmas bases teóricas, as mesmas dimensões performáticas, os mesmos modelos composicionais, entre outros aspectos, considerando que músicas e praxes musicais são distintas e que, a partir do perfil e do objetivo da formação oferecida, o estudante poderá seguir um ou outro caminho, sendo mais importante, se ele busca uma formação em jazz, conhecer aspectos históricos, culturais e musicais de nomes como Ornette Coleman, Miles Davis, Thelonious Monk, Tony Conrad, do que necessariamente ele conhecer Schubert, Mozart, Beethoven, Wagner, entre outros cânones da música erudita europeia. No caso do Brasil, penso e acredito que nenhum de nós discordaria, um aluno que estuda música brasileira se fortalecerá muito mais estudando sobre a obra de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Jackson do Pandeiro, Hermeto Pascoal, o movimento do Clube da Esquina, a cena da música contemporânea no Brasil, entre tantas outras possibilidades vinculadas à realidade dessa música, do que dedicando uma boa parte do seu curso estudando os ícones da música clássica e assim por diante, que, posteriormente, pelo perfil desse estudante, se ele se dedica à música brasileira, não será aplicado nas suas praxes profissionais, o que mostra aquele dado analisado lá no início desta palestra. Mas, mais uma vez, aparece nesse debate algo muito forte na área. Quando se propõe a inclusão de outras músicas, outros conhecimentos e saberes e outras referências artísticas e novas formas de pensar o currículo, há uma tendência de uma reação em defesa da manutenção dos cânones e da continuidade da lógica colonial que sustenta a formação em música no Brasil e em diversas outras partes do mundo colonizadas pela Europa. É preciso romper com essa lógica dominante. É preciso romper com esse medo. E é preciso, como diz Guimarães Rosa, ter coragem. A vida quer coragem e nós precisamos de coragem para mudar os cursos de música. Outro ponto forte em Harvard é a possibilidade de o estudante, de forma acompanhada e orientada por um tutor definido pelo curso, escolher entre um amplo leque de possibilidades quais componentes curriculares constituirão seu primeiro ano de curso, por exemplo. Além dessa autonomia dada ao estudante, a oferta dos componentes curriculares evidencia o quão diverso o curso se propõe a ser, já que os conhecimentos e saberes ofertados para os calouros são estruturados a partir de componentes curriculares como música do planeta Terra, Music from Earth, um componente curricular bastante abrangente que promove experiências, estudos e debates musicais a partir de uma série de registros que foram gravados no Golden Record, um disco de 12 polegadas confeccionado em cobre e folheado a ouro, enviado em uma das naves da missão Voyager da NASA. Essas gravações contêm saudações em 55 idiomas terrestres, 116 imagens do planeta e seus habitantes, além de exemplos de música de uma variedade de culturas de todo o mundo. Da gaita de fole do Azerbaijão, as canções de Pigmeu, do Zaire, das danças da Renascença inglesa, a Sagração da Primavera de Stravinsky, de Louis Armstrong a Chuck Berry,
entre diversas outras possibilidades e expressões musicais. Essa ideia das amostras da cultura auditiva terrestre estão a caminho do desconhecido. As Voyagers, as duas naves, deixaram o sistema solar por volta de 2014. Ninguém sabe até onde elas vão e nem até quando. Se um dia esses registros forem encontrados e reproduzidos por alienígenas, eles representarão uma síntese de nossa civilização, mesmo que nós já não estejamos mais por aqui para ver isso acontecer. Mas enfim, o objetivo desse componente curricular, e eu estou analisando aqui, é trazer uma praxis de música, né, uma experiência de música que não separa o fenômeno musical em performance, em composição, em uma aula teórica, e ao contrário, usa essa diversidade de fenômenos registrados para promover uma série de reflexões sobre música a partir de novos pontos de vista, de novas formas de pensar, de uma música que vai atravessar o tempo, que já atravessou uma condição geográfica do nosso planeta e assim por diante. E um outro aspecto importante, né, para além dessa diversificação dos saberes e da ideia de um componente abrangente que não separa em gavetas o conhecimento musical, as aulas são ofertadas de forma abrangente em diferentes conjuntos de atividades. E você tem 2 horas e meia de atividades que são aulas presenciais por semana. Mas os alunos que são incentivados a participar desse horário previamente estabelecido, caso tenha algum estudante com dificuldades para participar de forma síncrona, poderá assistir às aulas gravadas e participar de uma sessão alternativa do curso síncrono. Todos os alunos também devem comparecer a uma sessão síncrona, conduzida via uma plataforma digital semanalmente. O que isso quer dizer? Que o que nós temos aqui é um componente que diversifica os conhecimentos e saberes musicais, assim como uma estratégia de ensino que também é diversificada, que tem a aula presencial como uma alternativa, mas não como a única, oferecendo ao estudante muito mais possibilidades de poder se matricular e participar efetivamente do componente curricular. Olhando ainda para esse conjunto de possibilidades ofertados no primeiro semestre, para os calouros do curso, a gente tem um componente chamado The Garden, um coletivo de artes transdisciplinares, um componente com foco na música da Califórnia dos anos 60, um componente com foco na construção de comunidade e justiça social por meio da música, um componente com foco na música de mulheres criadoras, um componente relacionado à escuta criativa, um componente com foco em black noise, tópicos em estudos de hip hop, introdução à composição, teoria da música e interpretação. Enfim, esses são apenas exemplos de um vasto conjunto de componentes ofertados e de uma ampla diversidade que existe entre eles, o que configura as identidades múltiplas dos cursos de música de Harvard na atualidade. Ou seja, o estudante, a partir de um conceito alargado que já está na base do curso e do seu perfil diversificado das suas escolhas, concebe a trajetória formativa que ele vai seguir, orientado por um tutor da universidade, com vistas à sua formação e à sua inserção na vida profissional de uma forma bastante diversificada. Vale destacar também o que Harvard chama de um Dual Degree, uma espécie de um título, de uma certificação dupla a partir da parceria da Universidade de Harvard com o New England Conservatory e com a Berklee College of Music. São cursos em que o estudante tem a opção de fazer o curso em 5 anos, um programa de 5 anos, incluindo o curso de bacharelado em Harvard e o mestrado em música, seja no New England Conservatory ou na Berklee College. A partir desse perfil, o que nós temos é um estudante que pode potencializar
tanto a formação técnico-musical, a depender do curso que ele tem como foco, quanto a sua formação artístico-intelectual abrangente em um programa integrado e complementar. Bom, essas são apenas algumas informações gerais sobre uma rede de cursos e opções bastante diversificada oferecida pela Universidade de Harvard. Eu recomendo uma visita ao site da universidade e a leitura das informações e documentos que estão disponíveis lá para quem quer entender um pouco mais sobre as possibilidades incorporadas pela instituição. Mas esse exemplo nos serve aqui não para ser copiado, mas sim para perceber como cada instituição e cada curso, a depender das suas potencialidades, limites e perfil, pode conceber e implementar cursos inovadores, sem que todos tenham que oferecer o mesmo tipo de formação, como tem acontecido no Brasil, em que os currículos do norte ao sul do país são praticamente iguais, com foco na manutenção de praxes musicais e de perfis de formação que pouco dialogam com a amplitude do mundo da música e da sociedade na contemporaneidade. Trazendo um exemplo agora vinculado ao universo do Brasil, realizo uma breve análise do curso de música brasileira popular da Universidade Federal da Paraíba, em processo de implementação, que propõe mudanças e rupturas com cânones da colonialidade estabelecidos na área de música, tanto no que se refere aos conhecimentos e saberes trabalhados, quanto no que concerne à forma de pensar e estruturar o currículo. O curso é parte de um conjunto mais abrangente de cursos na área de música ofertados pela instituição e delimita o seu perfil, delimita o conceito norteador da formação no curso no universo da música brasileira popular. É importante destacar que, ao mesmo tempo que essa delimitação delineia um perfil específico de formação, com ênfase na música brasileira popular, ele aponta para uma perspectiva alargada e abrangente de música popular do país, incorporando gêneros, estilos e movimentos consolidados da música nacional, mas também produções da cena contemporânea, práticas musicais periféricas em relação ao universo musical de destaque no Brasil, saberes das culturas musicais indígenas, afro-brasileiras, rurais, da produção musical de DJs, do hip hop e diferentes expressões musicais do contexto brasileiro na contemporaneidade. Ao mesmo tempo, essa delimitação que estabelece o foco central do curso também é aberta ao diálogo com a música da América Latina, da África, da Europa e do mundo em geral que, sem sacrifício das praxes da cultura do país, farão parte dos conhecimentos, saberes e processos de formação que dão suporte ao curso. Portanto, os conhecimentos e saberes contemplados são delimitados em torno de um conceito ampliado de música brasileira popular, mas um conceito que é o tempo todo expandido, redefinido e transformado a partir do perfil e dos objetivos dos estudantes que, pelas experiências que trazem e pelo objetivo que querem alcançar a partir do curso, não devem e não podem receber passivamente um conceito e um perfil de música popular a ser seguido, imposto de forma normativa e prescritiva. Ainda no que tange aos conhecimentos e saberes, o curso é concebido de forma a contemplar diversos fenômenos transversais que precisam estar conectados e em diálogo com todos os componentes curriculares do projeto pedagógico, sem se limitar a um ou outro de forma mais específica, mesmo que ganhe em um ou outro desses componentes uma maior ênfase, a depender da natureza dos conhecimentos e saberes trabalhados. Assim, relações étnico-raciais, questões de gênero, ética, meio ambiente, empreendedorismo, tecnologias contemporâneas, produção musical, improvisação, para citar apenas alguns, são saberes e conhecimentos transversais que se manifestam de formas específicas nas diferentes dimensões da praxis musical e que por isso não faz sentido que eles apareçam em um curso de graduação como disciplinas isoladas
isoladas da performance, dos conhecimentos histórico-culturais, das praxes de pesquisa, etc. Ou seja, não faz sentido você ter uma disciplina com foco em relações étnico-raciais e as aulas de instrumento, de história ou de teoria continuarem desvinculadas de um compromisso com a promoção das relações étnico-raciais e se manterem direcionadas para universos da música homogêneos, fundamentalmente pautados na supremacia branca e assim por diante. Não faz sentido ter uma disciplina para estudar teorias feministas, mas a produção das mulheres continuar excluída das demais aulas. Não é sensato pensar em empreendedorismo em uma disciplina sem que ele se vincule à produção artística, composicional, interpretativa, entre outras do estudante. Já que é nesse universo da praxis musical que ele, o estudante, precisa desenvolver sua proposição e ação empreendedora. Outro aspecto importante desse curso é que ele estrutura o currículo em módulos e não em disciplinas. Módulo, nessa concepção de currículo, é um componente curricular mais abrangente, que agrega diversos conhecimentos e saberes que, na estrutura curricular canônica, estariam separados em diferentes disciplinas. Assim, você tem um componente curricular como dimensões estéticas, históricas e práticas da música brasileira popular, estéticas negras e indígenas, previsto aí no fluxograma no terceiro semestre do curso, que trabalha de forma integrada e orgânica conhecimentos históricos, morfológicos, interpretativos, teóricos em geral. Em um componente desse, não há dissociação entre prática e teoria, pois todo conhecimento e saber é estudado a partir do seu universo cultural, do seu contexto histórico, da sua dimensão estrutural, e tudo isso emerge, é entendido e aplicado efetivamente em praxis de conjunto, gravação, criação e performance. Assim, a análise do fluxograma mostra muito mais interação e, consequentemente, muito menos fragmentação do conhecimento musical do que acontece em uma estrutura curricular disciplinar. Outro aspecto importante é que a aula presencial é uma das estratégias do módulo, mas ele agrega à sua carga horária atividades extra-classe, muitas fora da universidade, horas de pesquisa e elaboração de trabalhos, entre outras práticas relacionadas aos conhecimentos e saberes contemplados. Com isso, há uma flexibilização ao que eu vou chamar aqui de a ditadura da sala de aula, que caracteriza o currículo convencional de forma absoluta, em que o estudante tem sua carga horária ao longo do curso, preenchida fundamentalmente por aulas disciplinares presenciais. Modelo que leva a uma partição do currículo em microfragmentos que, cada um ao seu modo, requisitando leituras, realização de atividades coletivas, performances, provas, etc., consome o tempo e a energia dos estudantes que, envolvidos na dinâmica fragmentada de muitas aulas, pouco se dedicam ao longo do curso em trabalhar a conexão e a inter-relação entre os conhecimentos e saberes estudados. Esse é um dos aspectos mais problemáticos que vem sendo enfaticamente destacados pelos estudantes dos cursos de música no país. Muitas disciplinas, muitas aulas, muitas atividades e pouco tempo para de fato se dedicar à formação mais ampla, integrada e em profundidade no universo da música contemplado pelo curso. Além de um amplo conjunto de conhecimentos e saberes estarem agregados de forma integrada nos módulos, todos os módulos de cada semestre do curso mantêm uma conexão extremamente direta entre eles. Assim, se analisarmos o segundo período do curso, por exemplo, o módulo do primeiro eixo horizontal do fluxograma, como vai acontecer em todos os semestres, define o mote, os conhecimentos e saberes transversais que conduzirão as atividades ao longo do semestre letivo. A esse eixo são somadas as especificidades de cada turma e dos estudantes que a compõem e, a partir desse planejamento coletivo, o conjunto de módulos do semestre trabalha de forma integrada.
levando, no primeiro período, por exemplo, o modo de produção de conhecimento para dentro da pesquisa sobre as dimensões estéticas, históricas e práticas da música brasileira popular no século XXI, levando o módulo de práticas de instrumentos musicais e canto a contemplar as especificidades das práticas musicais que o módulo de dimensões estéticas, históricas e práticas e o módulo de práticas coletivas de performance musical estão trabalhando e assim por diante. Ao longo do semestre, os módulos canalizam o trabalho para músicas que serão descobertas, selecionadas ou sistematizadas a partir das pesquisas, compreendidas histórica, crítica e culturalmente, arranjadas e adaptadas para o perfil instrumental ou vocal da turma, estruturadas em um programa de apresentação pública, gravadas e tocadas em uma performance de final do semestre e assim por diante. Tudo isso integrado e articulado dentro de um mesmo componente curricular que interage e se fortalece do diálogo com os demais componentes ofertados ao longo do semestre letivo. Um último ponto importante a ser destacado é que o curso, devido ao fato de não promover a fragmentação típica do modelo disciplinar, prioriza uma estrutura multidimensional, sem se ater à linearidade e à normatividade dos modelos padrões de currículo. Assim, além de ele já começar bastante enxuto desde o primeiro período, ele vai a cada semestre se direcionando ainda mais para o perfil do estudante, na perspectiva que trabalhei anteriormente, transformando o conceito que está na base do curso a partir do perfil dos alunos e das alunas e canalizando os conhecimentos e saberes trabalhados para a construção das atividades e processos formativos que estão mais na parte final do curso. Assim, o processo de formação vai se articulando ainda mais enfaticamente aos temas de interesse e ao perfil do estudante, que são a base tanto para a elaboração do trabalho escrito de conclusão do curso, quanto para a realização da performance final. Ambas as atividades representam uma espécie de síntese de todo o trabalho individual e coletivo realizado ao longo do curso. Bom, essa é uma análise bastante geral sobre o curso de Música Brasileira Popular da UFPB e caso alguém tenha interesse em ter informações mais específicas sobre o projeto pedagógico e o currículo desse curso, pode entrar em contato comigo diretamente pelo meu site. Por fim, trago a análise de um curso hipotético de performance instrumental, com ênfase no universo da música erudita, uma análise que já realizei em outras palestras e que evidencia uma proposta que incorpora mudanças menos expressivas em comparação com as demais que analisei, mas mudanças já importantes para trazer inovações pedagógicas, ampliar os conhecimentos e saberes trabalhados, conceber novas formas de organização do currículo com esse foco, entre outros aspectos dessa natureza. Inicialmente, no que se refere aos conhecimentos e saberes, o curso mantém o foco em um perfil mais canônico de música, mas também traz outras possibilidades, como, por exemplo, uma atenção maior à produção de música erudita brasileira e de outros lugares do mundo, para além da Europa e para além da música dos séculos passados. A proposta curricular tem também na sua base uma inovação bastante importante, que é a incorporação explícita de conhecimentos e saberes transversais que, se incorporados transversalmente, de fato, trazem novas perspectivas de formação, mesmo para aulas mais conservadoras e vinculadas ao formato canônico de currículo. No que tange à forma de organização do currículo, é perceptível também nesse fluxograma que há muito menos fragmentação do que existe em um currículo disciplinar. Haja vista que conteúdos que estariam fragmentados em disciplinas estão, nessa proposta, agregados em módulos. Módulos que, como eu destaquei, são unidades mais abrangentes e integradas de organização dos componentes curriculares.
Nessa perspectiva mais integradora de módulos, você tem, por exemplo, no primeiro período, um componente chamado Dimensões Estéticas, Históricas, Culturais e Práticas da Música Antiga, Medieval e Renascentista. Esse componente também, assim como acontece no curso de música popular que eu analisei anteriormente, é o mote, é o guia, é o eixo transversal para todos os demais componentes. Mas nele próprio você tem um trabalho relacionado às questões estilísticas, estéticas e estruturais, às questões históricas e culturais, vinculadas a práticas de performance, de criação, a análises acerca de processos composicionais diversos, entre outros aspectos. Ou seja, você estuda música antiga, medieval e renascentista, mesmo trabalhando com repertórios mais canônicos, a partir de uma perspectiva integrada, em que a aula de história está junto com o conhecimento estético interpretativo, em que a aula de análise, de teoria, faz sentido no momento em que o estudante está realizando, está articulando, desenvolvendo a sua performance e assim por diante. Então você tem dentro do módulo uma unidade muito maior, uma integração muito maior de conhecimentos, e você tem dentro do semestre também uma integração e uma transversalização entre os diferentes módulos trabalhados, e esse formato se repete ao longo dos 6 períodos, até que ele vai sendo mais condensado, dando foco aos trabalhos específicos dos estudantes para a conclusão do curso, consequentemente se vinculando mais ao perfil e ao objetivo do aluno e da aluna no delineamento de seus trabalhos escritos de conclusão de curso e das performances finais. Fiz aqui também uma apresentação muito sucinta e muito breve de como pode ser uma proposta dessa natureza, mas caso algum de vocês tenha interesse em discutir um pouco mais sobre ela, entre em contato via o meu site oficial e trocaremos ideias sobre essa e outras possibilidades de organização do currículo em música. De forma muito breve, quero concluir esta palestra retomando a minha afirmação inicial de que não faltam mais argumentos, dados, consciência e conhecimento para fazermos as mudanças que precisamos, que a sociedade aclama, que os alunos reivindicam, que o mundo exige de nós em relação aos cursos de graduação. O que tem faltado é atitude, vontade, disposição e coragem para mudar. Atitude, vontade, disposição e coragem para romper com cânones do passado que não nos servem mais e que têm nos impedido de implementar de fato cursos de graduação com perspectivas contextualizadas com o mundo, com a dinâmica e com as necessidades da vida hoje. É nesse sentido que precisamos pensar em currículos inovadores para os cursos de música e para todas as áreas de conhecimento que se inserem na dinâmica da vida, da cultura e da sociedade. É preciso inovar no alargamento dos conceitos, dos conhecimentos e saberes que estão na base dos cursos de graduação. Mas é preciso ir muito além disso e inovar nas formas de organização dos currículos, no perfil de formação almejado, na inserção e responsabilidade política e social dos cursos de graduação, na definição de currículos que não sirvam a propósitos exclusivamente institucionais e disciplinares, na proposição de currículos que tenham compromisso com as pessoas e com a dinâmica do mundo na contemporaneidade. Se tivermos vontade, se tivermos coragem, se tivermos disposição, se formos capazes de abandonar as receitas e as formas dos currículos do passado e se perseguirmos propostas e praxes que dialoguem com a vida e a música como elas são, certamente conceberemos e implementaremos currículos inovadores em música, em arte e em todos os campos que se propuserem a fazer essa travessia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, em paz e com saúde.